Senhor Jesus, limpa a nossa consciência com teu sangue precioso. Declaramos que em nós mesmos somos fracos, frágeis e mortais. Por isto não cessamos de invocar o teu nome, a tua pessoa que é tão doce, tão misericordiosa. Declaramos que ainda hoje te amamos, te desejamos e te queremos como a pessoa mais importante na nossa vida. Senhor Jesus, ao ouvir esta palavra, que haja mudança em nosso interior, que haja renovação em nossa mente. Tira todos os véus que impedem esta palavra de nos transformar. Derrota o inimigo em nós, governa em nosso interior, ilumina os olhos do nosso coração para vermos o Senhor com clareza em nosso espírito mesclado ao teu espírito. Amém? Bem-vindos ao canal da vida, o Trigo Mais Fino, para mais uma exposição das riquezas insondáveis do Deus Triuno. Hoje, então, a gente começa uma exploração bem interessante no livro de Números. Vamos olhar para aquela jornada do povo de Deus no deserto, né? Isso, é uma passagem riquíssima. E ela funciona quase como um espelho para a gente, eu acho. Mostra tanto a nossa fragilidade, como seres humanos, mas, ao mesmo tempo, a fidelidade de Deus, que não falha. Exatamente. A ideia é encontrar ali, pérolas, né? Lições importantes para a nossa caminhada hoje. Com certeza. E logo no começo, em Números 9 e 10, já vemos algo fundamental. A dependência total de Deus, né? A nuvem e o fogo que guiavam o acampamento era algo visível. Visível e, assim, inquestionável. A nuvem se movia, eles iam. Parava, eles paravam. E tinha também as trombetas de prata. Os sacerdotes tocavam e era a comunicação direta de Deus. Marchar, parar, reunir. Um sistema claro para seguir a orientação divina. Totalmente diferente da nossa tendência, muitas vezes, de confiar na nossa própria cabeça, na nossa vontade, né? Sim, e as trombetas, que hoje a gente pode pensar como a palavra e o Espírito nos guiando, exigem essa submissão. Se falta direção clara, talvez seja porque a nossa vontade em ação não está submetida, entende? Isso faz sentido. Aquela passagem em Hebreus 12 fala que nosso Deus é um fogo consumidor. Talvez consumindo essa nossa vontade própria para que a dele prevaleça. É uma boa imagem. E as consequências de não seguir essa direção divina aparecem logo depois, em Números 11. A murmuração. Ah, sim. O vulgo, aquele grupo misto que saiu do Egito junto com Israel. Isso. Começaram a reclamar, a sentir falta das coisas do Egito, a rejeitar o maná, que era o pão do céu, a provisão de Deus. E isso contaminou o resto do povo, né? É um alerta muito sério sobre como influências e até princípios misturados podem desviar a gente da simplicidade em Cristo, daquele contentamento com que Ele nos dá. Exige uma vigilância constante, uma decisão firme por Cristo mesmo. Está satisfeito com o maná celestial que Ele oferece. Mas olha que interessante, até os servos mais fiéis mostram sua fraqueza nessa jornada. Moisés mesmo, no capítulo 11. É impressionante a honestidade do texto ali. Moisés se sente totalmente sobrecarregado com o povo. Ele chega a reclamar com Deus, né? Num nível bem pessoal. Sim, ele diz que não aguenta levar o povo sozinho. É uma fragilidade humana muito palpável. E a resposta de Deus é notável. Ele não dá superpoderes a Moisés. Ele manda Moisés reunir 70 anciãos. E Deus põe o espírito que estava sobre Moisés sobre eles também. Ou seja, a solução não está na força humana, por mais capaz que seja o líder. De jeito nenhum. Está na suficiência do Espírito Santo. É o que Zacarias 4.6 diz, né? Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. O poder vem dele. E, falando em separação para Deus, número 6 traz algo bem específico, o voto do Nazireu. Ah, sim. Uma consagração voluntária especial para o Senhor. Com sinais bem claros, né? Abstinência total da videira e seus produtos, que simbolizava abrir mão das alegrias terrenas. Exato. Deixar o cabelo crescer como sinal dessa consagração e submissão a Deus e evitar qualquer contato com a morte, com cadáveres. Jesus é o exemplo perfeito disso, né? Totalmente separado para fazer a vontade do Pai, como ele disse lá em João 4. Sem dúvida. Mas a lei do Nazireu também mostra a seriedade da contaminação. Mesmo que fosse acidental, se um nazireu se contaminasse, por exemplo, com a morte súbita de alguém perto dele, o que acontecia? Tinha todo um processo de purificação. E o mais impactante, número 6 diz que os dias antecedentes serão perdidos. Todo o tempo de consagração anterior era invalidado. Uau!
Isso ensina muito sobre a delicadeza da nossa comunhão com Deus, né? Qualquer interrupção exige voltar à base da expiação que ele providenciou. Pela graça. Exatamente. A restauração sempre passa pela aplicação do sacrifício. E essa ordem divina, essa estrutura estabelecida por Deus, foi desafiada diretamente. A rebelião de Corá, em Números 16. Um episódio gravíssimo. Corá era levita, ou seja, já era separado para o serviço do tabernáculo. Mas ele cobiçou mais. Ele queria a posição de Arão, o sacerdócio, que era uma figura de Cristo, né? Justamente. É um alerta tremendo contra a ambição espiritual, contra se levantar contra a autoridade e a ordem que Deus estabeleceu na sua casa. Mostra a diferença entre o ministério e os dons que Deus dá à igreja para edificação e o sacerdócio, que é a posição que todo crente tem em Cristo de acesso direto a Deus. Mas, mesmo com tanta falha, tanta contaminação possível no caminho, Deus sempre provê um meio de purificação, né? Sempre. E em Números 19, temos a figura impressionante da novilha vermelha. Como funcionava? A novilha, sem defeito, era sacrificada fora do arraial. Suas cinzas eram recolhidas e misturadas com água viva, água corrente. Essa mistura era usada para purificar quem tivesse tocado num cadáver, ou seja, quem tivesse tido contato com a morte, que é a figura do pecado. É uma figura muito forte da obra de Cristo. Maravilhosa. Aponta para a aplicação contínua do sacrifício perfeito de Cristo, a novilha, pelo poder purificador do Espírito Santo, água viva, através da palavra, para manter nossa comunhão limpa. É o que 1 João nos garante. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E se pecarmos, temos um advogado. E para fechar esse panorama rápido, temos a serpente de bronze em Números 21. Outro momento de crise, murmuração de novo, e os juízos de Deus com as serpentes ardentes. Mas aí vem a provisão. Deus manda Moisés fazer uma serpente de bronze e levantá-la numa haste. E a cura vinha como? Olhando para a serpente de bronze. Um olhar individual, um ato de fé no remédio que Deus providenciou. E Jesus usa essa imagem exata em João 3 para falar da salvação, né? Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha vida eterna. Impressionante. Então, pensando em tudo isso, a guia de Deus, a paciência dele com nossa fraqueza, a provisão constante para a purificação como a novilha vermelha e até a capacidade dele de transformar maldição em bênção, como fez com Balaão. Fica uma reflexão, né? Qual seria? Como que entender essas verdades a fundo pode realmente transformar o jeito como a gente encara nossas próprias falhas, nossas quedas e também as provações que são inevitáveis nesse deserto da vida? Como isso muda a nossa resposta diária? Uma pergunta excelente para a gente levar conosco. Se você gostou dessa exposição da palavra e ela te edificou, inscreva-se no canal Trigo Mais Fino e compartilhe com outras pessoas que poderão também desfrutar destas riquezas de Cristo.